Olá pessoal, voltamos nessa videoaula a falar da unidade 1. Como já mencionado na videoaula anterior, quando tratamos do princípio da legalidade, a lei precisa ser minuciosa e trazer em seu conteúdo elementos essenciais da obrigação jurídica tributária. A hipótese de incidência é o fato descrito na lei de forma abstrata, válida para todos os contribuintes. O fato gerador nada mais é que a materialização da hipótese de incidência. É o fato concreto que dá origem à obrigação tributária. O sujeito passivo é o devedor, ou seja, o contribuinte que possui relação direta com o fato gerador. A base de cálculo é a grandeza econômica sobre a qual se aplica a alíquota. A alíquota é representada em geral por um percentual que incidirá sobre a base de cálculo. E por fim a multa, que é a sanção pelo descumprimento da obrigação tributária. Podemos usar como exemplo o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, o IPVA. A hipótese de incidência é a descrição presente na lei estadual ou distrital que o instituiu. O fato gerador é a propriedade de veículo automotor. O sujeito passivo é o proprietário do veículo, que pode ser pessoa física ou jurídica. A base de cálculo é o valor venal do veículo ou o valor de mercado. A alíquota é o percentual incidente sobre a base de cálculo, que varia de estado para estado e também em função do tipo e utilização do bem. E por fim, a multa, prevista quando o pagamento do tributo não se efetivar. Finalizando esta unidade, precisamos falar sobre a classificação dos tributos. O Código Tributário Nacional define 3 espécies de tributos: imposto, taxa e contribuição de melhoria. O imposto, de acordo com o artigo 16 do Código Tributário Nacional, é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. O que significa dizer que o imposto é um tributo não vinculado a qualquer atividade estatal específica, pois o contribuinte age e, consequentemente, paga. Há impostos de competência da União, como o Imposto de Renda, de competência dos Estados e Distrito Federal, como o IPVA, e de competência dos municípios e Distrito Federal, como é o caso do IPTU. A taxa, por sua vez, está prevista no artigo 77 do Código Tributário Nacional e tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. O poder de polícia é o poder de fiscalização quanto ao cumprimento das limitações impostas pelo Estado. Exemplo é a emissão de alvarás para a construção de imóvel. Além do exercício do poder de polícia, a taxa pode ser cobrada pela utilização concreta de um serviço público colocado à disposição. Por exemplo, custas pagas ao Poder Judiciário quando ingressamos com uma ação judicial, ou mesmo quando o serviço é colocado à disposição do usuário contribuinte, mesmo que não haja a efetiva utilização. Exemplo é a taxa de coleta de lixo. Portanto, a taxa é um tributo vinculado à atuação estatal. Neste caso, o Estado age prestando um serviço e fiscalizando, e o contribuinte paga. A contribuição de melhoria é a terceira espécie de tributo prevista no Código Tributário Nacional. O artigo 81 afirma que a contribuição de melhoria é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária. Este tributo é vinculado à atuação estatal, pois o Estado age realizando obra pública e valorizando o imóvel, e o contribuinte é responsável pelo respectivo pagamento. Após a entrada em vigor da Constituição Federal, passaram a ter previsão legal de forma minuciosa o empréstimo compulsório, no artigo 148, e as contribuições especiais, previstas nos artigos 149 e 149-A da Constituição Federal.
Em síntese, o Estado tem como maior fonte de recurso a arrecadação tributária. No entanto, o poder do Estado é limitado à lei e aos princípios básicos deste ramo do direito. Além disso, o tributo é gênero, que possui como espécie o imposto, tributo não vinculado, a taxa e a contribuição de melhoria, que são tributos vinculados, e, finalmente, as contribuições especiais e o empréstimo compulsório. Com estas informações, concluímos a primeira unidade da disciplina. Não deixem de realizar as atividades e bons estudos!